Empate no Maracanã, Gabigol afastado e seleção brasileira. Seja bem-vindo ao Acréscimos FC. Eu sou o Vitor Donas, aqui do Camisas pelo Mundo, e esse daqui é um quadro um pouco novo que eu tô fazendo aqui, que a ideia é justamente às quintas-feiras falar sobre o que aconteceu no final de semana e trazer, né, comentar um tema polêmico ou dar minha opinião aqui, no caso, sobre a seleção brasileira e também sobre o Gabigol e também dar prévia do que vai acontecer nessa rodada ainda no final de semana, né? No caso, hoje é quinta. Como tem pouca coisa no final da semana, hoje eu vou dar a prévia só do jogo Galo e Atlético Paranaense. Mas vamos lá, eu separei aqui hoje alguns tópicos para falar. Primeiro começamos com o que aconteceu, né? O único jogo que a gente teve nessa pausa já de data FIFA é Galo e Flamengo. No caso, Flamengo e Galo lá no Maracanã. E aí, eu tenho algumas coisas interessantes para falar sobre este jogo, né? A gente abre aqui o nosso grandíssimo jogo aqui no SofaScore. SofaScore é um belo site. Primeiro que um jogo que o goleiro do Galo é destaque já é complicado, porque o Everson já foi o grande destaque do Galo no jogo de volta da Copa do Brasil. Né, que o Galo perdeu, mas o destaque, o melhor jogador foi o Everson. E se o melhor jogador de novo foi o Everson, isso é muito sintomático, né? O Galo que não vem de bons resultados aqui, a gente consegue ver o Galo tá, acho que 4, 5 jogos sem ganhar, se não me engano. O Galo tá, desde a vitória contra o River Plate de 3-0 no jogo de ida da Libertadores, o Galo não ganha. Então, tem Inter, River Plate na volta, Flamengo, Atlético Goianiense, Flamengo, Flamengo. E se você coloca para jogo fora de casa, é pior ainda, porque é lá no Grêmio. Então, são 2, 4, 6, são quase 10 jogos sem ganhar fora de casa, né? O que é um problemaço, principalmente pensando num time que tá na final da Libertadores. Mas, sobre o jogo, eu tenho alguns comentários a fazer. Primeiro que eu achei, no primeiro tempo não tem nem o que falar, o Flamengo amassou o jogo, destruiu, não deu chance nenhuma. Foi um time muito, muito, muito mais forte. As leituras do Milito não encaixaram, né? Eu acho que é um grande problema do time do Galo, é que o time do Galo raramente começa o jogo bem, isso você pode reparar. E os jogos que o time do Galo começa bem, o time do Galo destrói. Então, ou o Galo joga muito bem no começo, ou o Galo joga muito mal no começo. E os últimos dois jogos o Galo jogou muito mal. Os últimos três jogos o Galo jogou muito mal. E hoje eu acho que tem alguns fatores que influenciam no Galo ter jogado muito mal nesse primeiro tempo. Primeiro, eu acho que o Felipe Luiz está fazendo no Flamengo tem que ser reconhecido. Ele colocou um padrão de jogo muito, muito forte, né? Ele variando os jogadores com dos dois times sofreram com desfalques, mas mesmo variando com os jogadores, o Flamengo ele vem muito consistente, é um time que marca muito em cima, pressiona muito a saída de bola do Galo. E os jogadores que ficam no meio de campo conseguem desenvolver. Então, por exemplo, o Alcaraz, que jogou fazendo um pouco da função que o Gerson fazia, jogou super bem, conseguiu aparecer muito no ataque, participou também na defesa. Ouço isso aqui, mais vida que segue. Mas o problema desse esquema de jogo do Felipe Luiz é justamente que se você consegue o abafa e consegue fazer os gols, que é o que rolou no primeiro jogo da Copa do Brasil, ótimo, você ganha o jogo, já garante ali. Se você não consegue fazer isso durante muito tempo, o seu time cansa e aí o time morre no final. Então, tanto que na hora que o físico começou a cobrar, né, que esse mapinha que eu adoro, na hora que o físico começou a cobrar, o time do Galo foi superior, né, ali a partir dos 20, 25 do segundo tempo. Mas assim, no geral foi um jogo bem burocrático, o Flamengo deveria ter ganho esse jogo, até porque teve um pênalti que inexplicavelmente o Davi Luiz bateu, o Alcaraz tinha dois gols batendo pênalti, e o Davi Luiz foi bater um pênalti do nada e o Everson defendeu o Everson, que foi o melhor jogador da partida, disparado. Paulinho fora, dói muito, porque é um jogador muito forte pro Galo. E, e quando ele entrou, você vê a diferença gritante que ele faz. O Bernard, infelizmente, ele não estreou. E o Hulk, eu acho que ele tá machucado. Eu realmente acho que o Hulk tá machucado. Esperem notícias nos próximos dias que o Hulk, ele não tá 100%. Ele... A intensidade que ele demonstrou nesse jogo foi esquisita. Mas
Você pode ver que o, o Flamengo tem uma seleção de desfalques aqui, o que é impressionante, e esse desfalque aqui que é legal, né? Gabigol. O cara conseguiu ser afastado nisso daí, e isso daí ainda vai ter muito o que falar. Eu tenho uma opinião um pouco polêmica, eu acho que o Gabigol é o tipo de jogador que é a cara do Flamengo, é, e que eu acho que a diretoria do Flamengo não sabe lidar com esses jogadores que têm estrela, né? É o mesmo caso de, se não me engano, o Diego saiu um pouco. Poderia ter saído melhor também, né? O próprio Diego Alves também são jogadores que poderiam ter saído melhor do time e eles acabaram sendo escanteados, não foram tanto valorizados. E o Gabigol é um jogador fácil, né? O cara tem ainda 28 anos, ainda mostrou, né, na final da Copa do Brasil que consegue entregar um futebolzaço também, né? Consegue ser decisivo quando importa. Pegou uma questão do Tite, mas eu acho que a diretoria do Flamengo lidou muito mal com essa situação, né? E afastou ele do jogo de hoje por causa das declarações que ele fez, né? Ele falou que a diretoria afastou, mas ele estava à disposição. Tanto que o Felipe Luiz hoje também se posicionou, falou, cara, é, não quero falar sobre isso, isso é uma situação entre o Landim e o Gabigol. Ele deu uma desconversada, né? O Felipe Luiz também não é bobo nem nada. O cara sabe muito de jogo, sabe muito também de gestão de elenco dele ali que ele tá fazendo. Tá sendo esparro, tá mandando muito. Mas assim, o Gabigol é isso também, né? É um cara que joga muita bola, mas quando entra em questões envolvendo o ego dele, é indiscutível que o Gabigol é um cara minimamente questionável, né? Eu não sei, eu não acho que foi a melhor decisão ele falar que não ficaria no Flamengo ali logo depois da final. A minha sensação é que ele tentou tornar aquele momento um pouco muito sobre ele, quando deveria ser sobre o título do Flamengo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que no lugar dele, que ele de fato foi escanteado, né, nessa temporada, com todas as questões envolvendo o Tite, eu entendo também o porquê que ele fez isso e então eu passo certo pano pro Gabigol. Eu acho que ele deveria ficar no Flamengo, acho que seria a melhor coisa para ele, mas também existe o ponto que talvez o tempo acabou e ele pode achar o espaço, né? Tem o Cruzeiro querendo ele forte, né? Tá oferecendo um salário de 4 milhões de reais, um salário que é praticamente impossível dele recusar, né? Seria o maior salário do Brasil, mais de 500 mil reais a mais do que o Depay, não sei como é que fala o nome dele, Memphis, enfim. Só que também tem alguns papos de proposta da Arábia Saudita. Aí depende muito do que ele quer, né? O Gabigol é um cara meio confuso. Se ele quiser ser competitivo, faria mais sentido ele ficar no Brasil. Né? Buscar vaga na seleção, tentar conquistar alguma coisa muito forte, faria mais sentido ele ficar no Brasil. Acho que faz sentido ele ir pro Cruzeiro se o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana ou classificar para Libertadores, né? Porque ele não é um jogador que eu acho que vai ficar satisfeito jogando Sul-Americana. Acho que ele quer buscar a Libertadores. Mas ao mesmo tempo eu não julgaria nem um pouco se ele fosse lá para a Arábia fazer um pezinho de meia, né? Com certeza o salário seria absurdo. E se ele quiser buscar a vaga na seleção, ele vai ter que trabalhar, porque a seleção, agora, né, temos aí data FIFA, a gente vai ter o primeiro jogo contra a Venezuela na quinta-feira, né? Hoje, no caso, no dia que você está vendo esse vídeo que sai toda quinta-feira, meio-dia. Eu gravei ele um pouquinho antes, é claro. Mas vamos ter um Brasil e Venezuela, um joguinho bem curioso. Já saiu a escalação do Brasil e também temos aqui provavelmente a escalação da Venezuela. O Brasil acho que não mudou nada do último jogo, ou mudou só uma. Só, acho que o Vini Júnior não estava no último jogo exatamente. Mas é o time praticamente titular com todos os jogadores que estão disponíveis. Né? Você pega o Wanderson, parece que de fato conseguiu consolidar ali a sua vaga na lateral direita. O Abner está na lateral esquerda, muito provavelmente porque o Arana está machucado. Ele sentiu no treino da seleção, mais uma vez o jogador do Galo sentindo em treino da seleção, osso demais. E Gerson pegou a vaga do Paquetá. Paquetá que, assim, infelizmente
não tá conseguindo entregar o futebol. Acho que as investigações das manipulações estão afetando mesmo o futebol dele. Desde que começou a investigação de aposta do Paquetá, ele simplesmente parou de jogar bola pra mim. Ele que era destaque no West Ham. Parece, assim, eu vi alguns jogos, eu lógico que não vejo todos os jogos do West Ham, não vou nem tentar mentir aqui pra vocês, mas parece que ele tentou mostrar que ele não forçou o cartão e pra aposta, e então ele sempre toma uns cartão meio bobo, ele sempre faz umas coisas meio boba, que é coisa que ele não fazia antes, pelo menos eu não via ele fazendo antes. E assim, e faz falta na seleção, principalmente com a volta do Neymar daqui a pouco, porque ele e o Neymar se davam muito bem jogando, mas com essa confusão aí, eu não acho que ele volta muito bem mesmo não. E o ataque, Savinho, que tá jogando bola demais. Eu sou fã declarado do Savinho. Rafinha, que pra mim é o melhor jogador do mundo hoje. Hoje, o Rafinha é o melhor jogador do mundo. É quem melhor joga futebol na temporada, né? Depois que passou o meio do ano. Nessa temporada 24-25. O Rafinha é o melhor jogador do mundo. O que ele tá fazendo no Barcelona é coisa que o Ronaldinho fazia. E é bizarro, porque ele não fazia isso antes. Essa temporada ele realmente cresceu. Ele cresceu muito, muito. Tá jogando muita bola o Rafinha. Vini Júnior na esquerda. Vê, né? Se ele vai querer jogar na seleção agora ou não, né? Eu sei que é um problema pro Vini Júnior. E a gente geralmente é cruel demais com ele na seleção especificamente. Por quê? A galera dobra a marcação dele, triplica a marcação dele. É muito difícil o Vini Júnior ter o mesmo espaço jogando sendo a referência do que o espaço que ele tinha quando o Neymar era a referência. Tanto que na Copa do Mundo ele participou de vários gols. Mas assim, o ponto do craque é justamente esse: é você conseguir, mesmo tendo três, quatro caras pressionando em toda a bola com você, você conseguir se desvencilhar e conseguir criar jogadas, conseguir gerar valor pro time, ou nem que seja, conseguir concentrar a marcação em você e abrir espaço para um companheiro seu e potencializar esse seu companheiro, né? Coisa que começou a acontecer um pouquinho com o Luiz Henrique, e o Savinho também na seleção tá jogando super bem, e o Igor Jesus, mas nunca não tá acontecendo de forma tão consistente, né? O último jogo do Brasil foi muito bom. O Brasil foi um Brasil muito diferente, mas eu ainda não tenho muita confiança nesse time. Eu acho que o Brasil vai atropelar a Venezuela. Eu acho que vai ser de novo um 4-0, alguma coisa assim, porque a Venezuela realmente é um time muito fraco. Você tem o ataque aqui, três jogadores muito fortes, né? O Soteldo, o Rondon e o Savarino. De resto, Bagre, atrás de Bagre, não tem nem o que falar, não, gente. Desculpa se eu não conheço algum desses jogadores aqui, mas, bom, gente, é Bagre atrás de Bagre. Não tem nem o que falar nesse caso aqui. Seleção joga na quinta-feira, às 18 horas. O jogo vai passar tanto na Sport TV quanto na Globo. Meu palpite aqui é um 4-0 fácil pro Brasil. Sobrando, sobrando, sobrando. Mais uma vez, Rafinha, Igor Jesus, Luiz Henrique. Não acho que o Vini vai brilhar nesse jogo também, mas eu acho que o Brasil vai ganhar sobrando. Bom, o que temos aqui agora é justamente a prévia para a rodada do final de semana. Aqui eu vou fazer uma prévia um pouco diferente. Diferente não tem como, né? Porque esse é o primeiro vídeo que eu faço. Inclusive, se você está gostando desse formato de vídeo, não deixe de se inscrever aqui embaixo, de comentar o que você está achando. Mas eu vou colocar quais são os próximos jogos que a gente tem aqui, né? A gente vai ter é, Nations League, Bélgica e Itália vai ser um jogo legal. Aqui, ó, Bélgica e Itália vai ser um joguinho bacana. França e Israel também. Eu acho que Bélgica e Itália terminam empatado. França vai acabar com Israel, acho que 5-0. É, se pouco. Vamos ter também Paraguai e Argentina. Além de Equador e Bolívia, acho que a Argentina ganha sem mistério. Acho que o Paraguai é bem tortinho, acho que não vai arrumar nada. E Equador e Bolívia, acho que Equador também ganha bem tranquilo. Em questão de rodada, né, os próximos dias aqui, a gente vai ter um jogo interessante. A gente vai ter um Galo e Atlético Paranaense. Deixa eu até pegar aqui. Que vai ser o único jogo que a gente vai ter né, da rodada. Porque é um jogo, no caso,
atrasado. E esse é um jogo aqui bem relevante. Ele é um jogo que ele vale bastante para os dois times. Eu acho que ele vale. Ele vale bastante para os dois times, né? Vai ser um jogo que vai rolar no sábado, às suas 6h30. Eu acho que o Galo vai ganhar, porque o Galo tá vendo a crescente forte na Arena da Baixada e o Atlético Paranaense tá numa espiral aí negativa absurda, né? Ele tá nos últimos 5 jogos ganhou só uma, mas perdeu todas as 4. O Galo ganhou só uma no Brasileirão, mas ganhou na Libertadores. E, e o problema estão sendo os últimos jogos, né? Eu acho que o Galo não fez esse shift. Vai ser um jogo interessante, principalmente porque o Galo tá muito desfalcado. O Galo vem de vários jogadores com. Na seleção, né? Você tem. O time tá sem Arana, tá sem Alan Franco, tá sem Júnior Alonso, que são 3 titulares absolutos desse time. São 3 caras que não dá pra sair. O Rubens, o que ele jogou hoje, hoje no caso, no lugar do Flamengo, é coisa de prender e passar uma semana treinando cruzamento. Eu acho que ele é um belo jogador, mas nada justifica a partida que ele fez contra o Flamengo. Mesma coisa do Otávio. Então, assim, eu acho que a diferença do titular pro reserva, eu não achava que era tão grande assim, mas é muito grande. O Alan Franco está muito melhor do que o Otávio. O Otávio estava muito bem no começo do ano, mas tá muito mal agora. O Rubens também entrou e errou tudo, tudo. O cara passou 90 minutos errando. Ele errou o jogo inteiro. Inteiro, inteiro, inteiro. 90 não, porque ele saiu no finalzinho, mas ele passou praticamente 90 minutos errando e o Arana é muito melhor, né? O Arana, lateral da seleção. E assim, esse jogo aqui, Galo e Atlético Paranaense, ele vale muito porque o Galo tá com um jogo a menos. E esse jogo a menos do Galo ele, né, que o Galo tá com 32, quando a maioria dos times estão com 33, o Atlético Paranaense também. O Atlético Paranaense ganhando esse jogo, ele sai da zona de rebaixamento e vai para 15ª colocação. Então é uma vitória que aliviaria muito o time, né? Buscar os 37 pontos ainda fica muito apertado, mas a briga lá embaixo está muito aberta. Já para o Galo, é uma situação um pouco diferente, porque o time está na final da Libertadores. Então precisa de estar de olho na final da Libertadores. Mas ao mesmo tempo, não é certeza que você vai ganhar a final da Libertadores. E 10º lugar não classifica para a Libertadores, né? Mesmo se o Botafogo fosse campeão aqui nesse caso, você abriria a 8ª vaga. Então o Galo precisa de subir 2 posições para ter essa vaga para a pré-Libertadores, caso não seja campeão da Libertadores, né? E aí também seria o caso de torcer para o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana, se o Cruzeiro também terminar na frente do Galo. Mas eu acho que a torcida do Galo, digo, porque sim, não vai torcer para o Cruzeiro ganhar a final da Sul-Americana. E essa vitória para o Galo passa o Galo para 45 pontos. O Galo fica em nono lugar, 1 ponto atrás do Bahia e 2 pontos atrás do Cruzeiro. O que é uma rodada. Então é uma rodada e uma rodada é um jogo muito próximo, né? São 3 pontos, são 2 pontos de diferença que o Galo pode estar da 7ª colocação. E seria muito importante o time ter esse fôlego, ter esse respiro no Brasileirão para conseguir poupar jogadores para a final da Libertadores. E caso ganhe a Libertadores, jogaria também o Mundial de Clubes durante o Brasileirão. Isso é verdade. Os jogos do Brasileirão, os últimos jogos do Brasileirão estão marcados para durante o Mundial de Clubes. Então, assim, tanto o Botafogo quanto o Galo tem que prestar atenção nisso, porque quem ganhar vai acabar tendo que abrir mão de 2, 3 jogos do Brasileirão. Isso é uma bizarrice. Mas assim, eu espero que não seja um jogo tão bonito. Eu acho que o Galo vai voltar com um esquema que jogou contra o Flamengo, mas eu não acho que o Bernard vai ser titular. Eu acho que o Zarate entra como titular. Eu acho que ele não jogou hoje por questão física. O Galo tem que resolver a questão do meio de campo. Não pode ir com o Lianco na lateral, como zagueiro pela esquerda. Na verdade, pode ir, mas é uma vulnerabilidade muito forte lá. Mas o Atlético Paranaense também é um time que precisa de dar os seus pulos para vencer.
né? Tá bem complicado. Então provavelmente vai para cima do Galo, vai pressionar bastante nos últimos jogos aqui contra o São Paulo. Até ver como é que o time veio. É, foi trucidado. É, o curioso é que o Lúcio Gonzalez, ele não tem, eu acho que ele não tem duas vitórias como treinador profissional no mesmo time. O que é uma loucura, né? Mas, assim, ele é um treinador novo. O time do Atlético Paranaense veio com alguns jogadores bem alternativos, né? Eu acho que é um time que não tá conseguindo se segurar bem. Eles estão tentando de tudo, mas eu não sei se eles vão conseguir ganhar. Eu acho que vai ser um jogo aberto, mas no final das contas, eu acredito que o Galo vai ganhar esse jogo de 2-0. Aquele 2-0 com um gol no primeiro tempo. O time vai para pressão no segundo e toma o segundo contra-ataque. Apesar do Galo não ser muito time de contra-ataque, mas tá construindo algumas peças aí. Bom, amigos, é isso. Esse daqui é o nosso Acréscimos Futebol Clube. Comenta aqui o que você achou e é lógico, não deixa de se inscrever aqui no YouTube. Essa é uma ideia nova. Comenta aqui, por favor, colabore. E é isso. Tamo junto e um abraço.